Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Pela graça do Senhor, nós estamos hoje aqui comentando a terceira lição da Escola Dominical, classe dos jovens. Lição que traz por título Clamor e Libertação à Liderança de Otiniel. O texto principal se encontra lá no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Juízes, capítulo 3, versículo 9. Então hoje nós vamos falar sobre a liderança de Otiniel, certo? Em primeiro lugar, quem foi Otiniel? Otiniel foi sobrinho de Caleb. Caleb, assim como Josué, foram 2 dos 10 espias que foram espionar a terra de Canaã, lá em Números capítulo 12, 13, se eu não me engano. Deus ordenou que Moisés mandasse um homem de cada tribo para que espionasse a terra de Canaã. Mas, irmão Leandro, Deus já não havia prometido a terra de Israel, terra de Canaã para Israel, para o povo de Israel? Sim, havia prometido. Acontece que antes de Deus dar alguma coisa para alguém, antes de Deus abençoar alguém em alguma coisa, Deus ele prova o coração. Antes de Deus entregar algo nas nossas mãos, ele prova o nosso coração, né? Aí foram mandados 12 homens para espionar a terra de Canaã. 2, no caso Josué e Caleb, foram otimistas. Quando voltaram, eles foram otimistas. Sim, haviam gigantes na terra. Sim, as cidades eram fortificadas. Os outros 10 reclamaram, ficaram com medo. Josué e Caleb não, foram otimistas, certo? Então, esse Caleb era da tribo de Judá. E o seu sobrinho, e Otiniel é o seu sobrinho e também genro, certo? Ele se casou com Axa. Ele conquistou uma cidade pequena chamada Kiriat Sefer, que era uma cidade bem fortificada. E como ele venceu essa batalha, ele se casou com a filha de Caleb, chamada Axa, e se tornou o primeiro juiz em Israel. Tá? Ele ajudou Israel contra a opressão dos mesopotâmios, sob a liderança de Cusã-Risataim, e acabou vencendo essa guerra e deu 40 anos de paz ao povo de Israel. Certo? Então, 4 pontos na liderança de Otiniel que eu quero destacar aqui para vocês. Primeiro, a liderança começa nas pequenas coisas, no anonimato, certo? Nas pequenas coisas. Otiniel, ele vai conquistar uma cidade chamada Kiriat Sefer. Fazendo referência no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 24, 25, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então, como eu falei para vocês no começo, antes de nós galgar alguma posição grande na presença de Deus, antes de Deus nos exaltar, o que ele vai fazer? Ele vai provar o nosso coração. Ele vai testar o nosso coração. Quando Israel sai do Egito, o caminho mais curto costeava ali o sul do mar Mediterrâneo e chegava na faixa de Gaza. Levava de Egito até Canaã, levava uns 10 a 12 dias de viagem. Mas o que Deus fez? Tirou Israel, costeou o Mar Vermelho, o Monte Sinai, costeou toda aquela região, até chegar na terra de Canaã. Caminhando, ia levar, acredito eu, uns 30 dias, se não tivessem feito tantas paradas.
ou até menos. Mas acontece que, ao longo dessa caminhada, Deus vai se revelando. Deus vai dando poder, graça para eles vencer os amalequitas. Deus vai dando graça, cuidando deles. De dia, na parte de dia, né? Deus guiava ele através de uma coluna de nuvem. À noite era uma coluna de fogo. Quando eles estavam com sede, quando eles estavam com fome, Deus vinha, Deus intervia, Deus dava, entrava com providência. Tudo isso para quê? Para Deus se revelar no meio deles. Deus estava se revelando no meio deles. Só que como eles reclamaram, eles não creram na promessa do Senhor, como consequência, eles ficaram caminhando ali no deserto 40 anos, até que aquela geração morresse, e a nova geração que nasceu no deserto, exceto Josué e Caleb, adentrasse a terra de Canaã. Então, a liderança de Otniel não começa da noite para o dia. Ela começa quando ele conquista uma cidade fortemente edificada chamada Kiryat Sefer. Ok? Segundo lugar, os capítulos iniciais, os versículos iniciais do livro de Juízes, afirmam que se levantou uma geração que não conhecia o Senhor e fazia o que era mal aos olhos de Deus. Acontece que Otniel, ele não escolheu esse caminho. O texto não está dizendo que Otniel escolheu fazer a sua vontade. O texto não está dizendo que Otoniel fazia o que era mal. Pelo contrário, o texto não dá a entender isso. Ele foi na contramão. Ele rompeu com aquela cultura. Ele foi por um outro caminho. Ele foi pelo caminho inverso. Enquanto que aquela geração que não conhecia o Senhor fazia o que era mal aos olhos de Deus, ele escolheu fazer a vontade do Senhor. Então ele enfrentou, creio eu, a pressão social. Ah, não tem problema. Não tem problema só um golinho, não tem problema só um trago, não tem problema só um. Não tem problema. Não, ele foi fiel ao Senhor. Certo? Ele decidiu romper com aquele padrão cultural que Israel escolheu. Tá? Esse é o segundo ponto dele. Terceiro ponto. Otniel, ele honrou o legado do seu tio. Caleb foi um grande conquistador, um grande homem de Deus. Foi um guerreiro. E o texto não afirma, mas eu percebo nas entrelinhas que Otniel, ele escutou, ouviu os conselhos do seu tio, ele valorizou, ele respeitou, ele honrou a liderança de Caleb, ele honrou, ele ouviu os conselhos de Caleb, ele aprendeu muita coisa com seu tio, ele honrou a liderança, a sua coragem, a sua habilidade, a sua virtude. Então, ao contrário de muitos jovens hoje que querem fazer tudo do seu jeito, não obedece pai e mãe, não honra pastor, não sujeita às autoridades, Otniel foi uma pessoa que respeitou os mais velhos, que respeitou a posição, a opinião dos mais velhos, a experiência, aprendeu com a experiência dos mais velhos. E quarto ponto da liderança de Otniel que eu quero destacar é que Otniel, essa liderança não veio da noite para o dia. Veio por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre ele. Ele não venceu porque ele tinha carisma, ele não venceu porque ele era um youtuber, porque ele era um influencer, ele não venceu essa batalha porque ele era famoso. Ele venceu essa batalha porque o Espírito Santo o capacitou para isso. Ele venceu essa batalha
porque o Espírito Santo o capacitou para isso, certo? Então, veja bem, para que vocês entendam bem sobre o Espírito Santo, eu quero falar isso sobre o Espírito Santo para ajudar no enriquecimento dessa aula. Ao longo da Bíblia Sagrada, existem vários, falando agora sobre o Espírito Santo, né, para vocês entenderem o contexto, existem vários versículos na Bíblia, ao longo da Bíblia, que mostram que o Espírito é uma pessoa. Veja bem, o Espírito Santo não tem cabeça, não tem corpo, não tem mão, não tem braço, não tem perna. Ele não tem corpo como o nosso, mas ele possui qualidades, atribuições de uma pessoa. Ele fala, ensina, pode ser entristecido. Então, ele é uma pessoa, certo? Ele não é criado. Ele existe desde a eternidade passada, assim como o Pai, assim como o Filho. A sua presença não está limitada aos templos como hoje. O Espírito Santo veio, ele foi enviado para morar dentro de nós para todo sempre. Ele está dentro de nós. Ele não está limitado só a um ambiente religioso como muitas pessoas desenham. Não, certo? Ele está dentro de nós para todo sempre. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos orienta, que nos ensina, é Ele que nos capacita, certo? A verdadeira evidência da sua ação não está quando você chora, quando você cai, quando você treme. A verdadeira evidência do seu trabalhar, do seu agir, é quando ele muda o seu caráter, certo? A Bíblia fala do Espírito Santo como pombo, como selo, como fogo, como vento. Sim, isso daí são linguagens humanas que explicam o seu trabalho, o seu ministério, a sua função, que nós chamamos teologicamente de símbolo do Espírito Santo, certo? Então, o Espírito Santo, ele é Deus, ok? Ele aparece nas Escrituras desde a criação, ele está envolvido na criação. No Antigo Testamento, ele quase não se revela. Ele aparece mais no Novo Testamento. No Novo Testamento, ele se revela, ele está em conexão com a igreja. E depois do arrebatamento, ele vai continuar exercendo, tá? Não existe nenhum texto nas Sagradas Escrituras dizendo que depois do arrebatamento o Espírito vai ser retirado, ele vai ficar na terra, ele vai ficar ali, vai ficar lá. Não, por quê? Porque Salmo 139 está escrito: para onde fugirei eu do teu Espírito? Então o Espírito, ele é onisciente, ele é onipresente, certo? Nós não sabemos de onde o vento vem, para onde que o vento vai, mas sabemos que o vento existe. O Espírito Santo é a mesma coisa. Não sabemos para onde que ele vem, para onde que ele vai, mas sabemos que ele existe. Então, no Antigo Testamento, ele estava operando nos bastidores, ele se revela no Novo. Depois do arrebatamento, ele vai continuar. Sim, isso eu não vou entrar em detalhes agora. Ele vai continuar, sim, mas não tem nada nas Escrituras dizendo que depois do arrebatamento ele vai ser retirado, ele vai ficar na terra, ele vai ficar no céu, ele vai ficar nos ares, ele vai ficar no terceiro céu. Não, ele vai ficar operando, tá? Eu quero fazer falando sobre a liderança de Otiniel, certo? O texto afirma que ele foi capacitado pelo Espírito Santo, tá? Eu quero fazer uma referência da liderança de Otiniel com a liderança de Jesus. Eu quero fazer uma comparação, uma analogia entre a liderança de Otiniel e a liderança de Jesus, que também foi capacitado pelo Espírito Santo.
Lá em Isaías capítulo 61, versículo 1, diz assim, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então, veja bem que aqui no Antigo Testamento, nós já temos uma promessa que o Espírito estaria sobre Jesus para pregar, para restaurar, para proclamar, para abrir prisões, apregoar o ano aceitável. Então, lá no Antigo Testamento, já tinha profecias sobre o Espírito Santo na vida de Jesus, certo? Por quê? O Espírito Santo ele capacita a pessoa, tá? Eu vou usar aqui um paralelo de Jesus, tá? Eu vou fazer aqui um paralelo entre a liderança de Daniel e a liderança de Jesus, tá? Por que Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo? Primeiro, lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava falando isso para quem? Para Satanás. Por que o Espírito Santo capacita a pessoa? O Espírito capacita a pessoa para ela saber usar a palavra de forma correta. Quando Jesus está no deserto, quando Jesus está ali no deserto, sendo tentado, o diabo está ali, falando a Escritura para Jesus, citando a Escritura para Jesus. Jesus conhece e responde usando a Escritura. Por quê? Porque ele foi capacitado pelo Espírito Santo. Essa capacitação de saber usar a Escritura para vencer é atribuição ao Espírito Santo. Não adianta ler a Escritura. Você precisa ler a Escritura, precisa entender, pedir ajuda ao Espírito Santo para que ele te ensine, para que ele te capacite, para que numa eventual dificuldade, dificuldade, ele te ajude, ele te capacite, certo? Lá em Mateus capítulo 8, versículo 18, Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. O Espírito capacitou a Jesus para que ele tivesse uma visão espiritual. Jesus olhou aquela multidão e percebeu: aqui eu não vou ficar. Por quê? Porque no contexto, aqui no capítulo 8, Jesus está em Cafarnaum. Certo? Ele olha para aquela multidão, vamos para outro lado. Para onde? Para Gadara, que é lá onde aconteceu o episódio do endemoniado gadareno. Mas quem estava dirigindo por trás de tudo isso era o Espírito Santo. Jesus olhou para a multidão. Então o Espírito capacitou Jesus a enxergar o momento de ficar naquele lugar, o momento de ficar naquela região, o momento de se retirar, o momento de ficar ali, o momento de ensinar, o momento de sair, o momento de chegar, o momento de pregar. Tudo isso o Espírito Santo capacitava Jesus. Ele olhou para a multidão, vamos sair daqui. O Espírito Santo capacitou Jesus a isso. Não era o momento de ficar, de continuar mais naquela região. Era o momento de partir para outro lugar. O terceiro ponto, por que nós precisamos, por que o Espírito Santo nos capacita, está lá em Mateus capítulo 9, versículo 4. Quando tem lá aquela passagem dos 4 amigos que pegam aquele paralítico e abaixam ele numa cama, no meio da casa lá. E Jesus fala para aquele paralítico, né, os pecados estão perdoados. Aí os doutores lá, os religiosos, começam a questionar, mas quem que é esse? Aí o texto diz, conhecendo seus pensamentos. O Espírito capacita a pessoa a discernir. É o Espírito que capacita.
Ele vai capacitar você a discernir o que é espiritual, o que é carnal, o que é bíblico ou o que não é. Então vejamos. Primeiro ponto, o Espírito capacita você a vencer pela palavra, né? Segundo ponto, o Espírito capacita você na tua rotina, no teu itinerário, quando é o momento de falar, quando é o momento de sair, quando é o momento de entrar, é o Espírito Santo que capacita o teu itinerário, certo? O terceiro motivo do Espírito de capacitar é para o Espírito te dar discernimento, o que é bíblico, o que não é, o que é espiritual, o que é da carne, o que é espiritual, o que é bíblico, o que não é. O quarto motivo para o Espírito Santo me capacitar é o que está lá em Mateus capítulo 10, quando Jesus vai chamar os 12 discípulos, né? Veja que no contexto anterior, Jesus passa a noite inteira orando. Ele passa a noite inteira orando. Mas ele é capacitado pelo Espírito Santo para escolher as pessoas que irão acompanhar no seu ministério. O Espírito vai te capacitar a escolher, o Espírito vai capacitar você na escolha de quem vai ajudar no seu cargo, na sua função, na sua empresa, aonde você trabalha, onde você estuda, nas suas companhias, para quê? Ah, mas ele é meu amigo. Mas ele não compactua do mesmo pensamento que você, do mesmo sentimento que você. Ele pode ser teu colega, ele pode ser teu amigo, seu colega, ele pode ser irmão de igreja. Mas não quer dizer que ele tenha o mesmo pensamento que você. Então, Jesus foi capacitado pelo Espírito para escolher o nome dos 12 discípulos que ajudariam Jesus no seu ministério. Outro motivo do Espírito Santo nos capacitar é o que está lá em Mateus capítulo 10, versículo 20. Não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é que o fala em vós. Então, qual que é o contexto desse versículo? É quando Jesus está instruindo os seus discípulos, que os discípulos vão enfrentar perseguições, vão enfrentar lutas, apedrejamento, perseguição, e alguns serão presos, serão levados a tribunais, a sinédrios. Só que ali o que vai acontecer? Não é a pessoa que vai falar, é o Espírito que vai usar a pessoa para falar. Então, o Espírito que vai capacitar você a falar, assim como capacitou Estevão. Estevão, ele falou lá em Atos capítulo 6, quando ele vai dar o seu discurso lá, a sua pregação, ele usa as Sagradas Escrituras. Ele não faz menção de outras denominações, ele não faz questão de usos e costumes, ele usa a palavra do começo ao fim. Então o Espírito vai capacitar você, te dar ousadia, estratégia, para que você, no tempo certo, no momento certo, fale, pregue as Sagradas Escrituras, certo? Outro motivo pelo que o Espírito vai te capacitar é o que está lá em Mateus capítulo 12, versículo 3. Não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? A passagem aqui é quando os discípulos estão lá no campo, era um dia de sábado, e eles pegam espigas e começam a comer. E os religiosos ficam indignados, mas aquilo não pode, era sábado, tinha que guardar. Só que os discípulos, eles não estavam quebrando o sábado, certo? Eles estavam pegando aquela comida, aquele milho, aquele alimento ali, para se alimentar, não para vender. Então, como eles estavam pegando aquele alimento ali para se alimentar, eles não estavam. Eles estavam pegando aquele alimento simplesmente para se alimentar, então era lícito. Então, o que o Espírito vai te capacitar? O Espírito vai te capacitar você a responder de forma sábia dentro das Escrituras.
Porque os religiosos, os fariseus daquela época, os zelotes, os fariseus, aquelas pessoas, os religiosos da época, eles usavam como armadilha a própria Escritura. Eles queriam pegar Jesus usando a Escritura. Então, o Espírito capacitou Jesus a responder na ocasião certa dentro da palavra. O Espírito capacita isso, a fazer as coisas dentro da palavra, te dá estratégia. O que você vai falar, a hora, o momento oportuno, o tempo certo, para quem você vai. Isso é o Espírito que vai te capacitar, certo? Outra coisa também que o Espírito vai te capacitar é lá em Mateus capítulo 17, versículo 1, quando Jesus toma Pedro, Tiago e João, leva ele para um monte alto, que eu acredito que seja o Monte Hermon, e Jesus se transfigura. Então, o Espírito vai capacitar você a ter experiências com ele e com outras pessoas. É o Espírito que vai capacitar você. É o Espírito que vai capacitar, que vai te dar essa capacidade de você escolher pessoas certas, para que vocês tenham experiência com Deus, para que vocês caminhem com Deus. É o Espírito que vai capacitar você. Você que é líder, né? Você que é professor de escola dominical, você que é líder, Deus vai capacitar você para que você desperte nas pessoas um desejo pela palavra, um desejo pelas coisas de Deus, um desejo pela oração, um desejo pelas experiências com Deus. É o Espírito que vai capacitar o líder, para que o líder desperte nas pessoas aquela sede pelas coisas de Deus, para que eles busquem os dons espirituais, para que eles cresçam na palavra, para que eles cresçam na oração, para que eles cresçam na presença de Deus. É o Espírito que vai capacitar você a ser uma referência na vida das pessoas. Outra função também que o Espírito vai te capacitar é lá em Mateus capítulo 26, versículo 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Essa é uma das funções do Espírito, capacitar você a fazer a vontade de Deus, mesmo no seu pior momento. Jesus sabia que daqui a pouco ele ia ser traído, ele ia ser preso, ele ia ser abandonado, ele ia ser julgado, ele ia ser morto. Mas essa capacidade, essa ajuda, essa força de você escolher a vontade de Deus, isso é só o Espírito Santo que dá. E como que você faz isso? Entregando sua vida na mão do Senhor. Você entregando tua vida nas mãos do Senhor. Entregando o teu eu, teu orgulho, renunciando para que o Espírito Santo te dê força para você fazer a vontade do Senhor. Não é fácil. Cristianismo é renúncia, é renunciar. Então, é o Espírito que vai capacitar você a renunciar, a fazer a vontade de Deus, mesmo que nos momentos mais difíceis, como aconteceu com Jesus, certo? Outro motivo pelo que o Espírito Santo capacita as pessoas está lá em Mateus 16, 17. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, percebam que o Espírito vai capacitar você para que você tenha uma vida de milagres. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um modo de vida marcado por milagres. São esses milagres são como uma coluna que vão sustentar. Esses milagres é que vão, digamos assim, são experiências que você precisa ter com Deus todos os dias. São através dessas experiências que você vai olhar para trás e vai dizer: essa experiência aqui
me ajudou. Eu passei por essa experiência. Essas experiências vão te ajudar você, edificar a tua fé e edificar a vida de outras pessoas. O cristianismo, ele não é, como eu disse para vocês, uma religião, é um modo de vida. Então, todo dia, quando você se levanta pela manhã, Senhor, me dá experiências contigo. Deus vai te dar experiências novas todos os dias. Para quê? Para que a tua fé seja edificada, para que a tua fé seja edificada, para que a fé dos outros seja edificada, para que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, terminando aqui, o que eu falei? Eu falei sobre Otiniel, quem era ele. Eu falei sobre os pontos da sua liderança, os pontos principais da sua liderança, certo? Eu falei sobre o papel do Espírito Santo, para você entender de forma resumida quem é o Espírito Santo, para te ajudar na classe. E também eu usei a liderança de Jesus como... Eu fiz uma comparação entre a liderança de Otiniel e a liderança de Jesus para falar sobre o porquê que o Espírito Santo ele capacita a gente na liderança. Então eu fiz uma analogia, uma comparação entre a liderança de Otiniel e a liderança de Jesus para aplicar para vocês, para que vocês apliquem por que o Espírito nos capacita na questão da liderança. O que o Espírito, qual que é a função do Espírito Santo quando ele nos capacita, principalmente para quem é líder. Então eu usei a liderança de Otiniel com a liderança de Jesus para que a gente entenda, assim, tenha uma visão melhor, mais clara e mais definida sobre o ministério do Espírito Santo na vida da pessoa, certo? Assim, eu termino esse comentário, essa lição. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.